Olá, galerinha, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Everton Seixas, professor de História do Ensino Fundamental. E hoje, com o nosso conteúdo do nono ano, nós iremos trabalhar sobre o primeiro capítulo do nosso livro do SAIS, que é a crise do Segundo Império Brasileiro. O que estava acontecendo no nosso Segundo Império, as causas, os motivos, o que vai levar ao fim de um período muito importante da história brasileira, o fim do período imperial, o início de um novo período que é a proclamação da República e o início da República Brasileira. Então, esse período imperial, que começa com a independência e é dividido em três períodos, o primeiro império, com o governo de Dom Pedro I, depois o período regencial e o maior de todos, o segundo reinado, o segundo império, que começa lá em 1822 e vai até 1889. Mas o segundo império brasileiro, ele só começa com o fim da regência, o famoso golpe da maioridade, onde Dom Pedro II, com 16 anos, ele assume o poder para poder simplesmente acabar com os conflitos que estavam acontecendo nos quatro cantos do país. Os conflitos regenciais, lembra? Cabanagem, Sabinada, Farroupilha. Com a proclamação de Dom Pedro II como imperador do Brasil, com apenas 16 anos, começa o segundo reinado a partir de 1840. E assim, Dom Pedro II vai governar o Brasil até 1889, quase 50 anos. Mas, nesse período que começou muito bem, acaba entrando em declínio por vários fatores que a gente vai conhecer agora. O que acontece é que a crise do segundo reinado não é motivado somente por um fator, e tem vários fatores, várias motivações diferentes de grupos diferentes. Nós iremos ver motivos religiosos, motivos militares, motivos políticos e até motivos sociais. Então, tem questões religiosas, questões com as Forças Armadas, questões de leis que foram feitas, acabavam excluindo boa parte dos eleitores, e também com as questões sociais envolvendo os grupos escravagistas e o fim da escravidão. Então, são uma série de fatores, uma série de motivos que vai levar simplesmente a essa crise e também o fim do segundo reinado. Vamos conhecer cada um deles de forma separada agora. O primeiro motivo está relacionado à questão religiosa, a Igreja Católica versus o Estado. Como assim? Tudo acontece com a questão de que o Dom Pedro II e o seu pai, Dom Pedro I, pertenciam ao grupo dos maçons, da maçonaria. A maçonaria, gente, é um grupo de pessoas que gostam de ajudar pessoas carentes, é um grupo reservado, é um grupo que tem leis próprias, simbolismos próprios, e a igreja tinha um olhar muito crítico em relação a esses grupos de maçons. Alguns consideravam grupos que fugiam um pouquinho da filosofia de vida do cristianismo, que entravam em conflito com as ideias cristãs. Na verdade, não entravam em conflito. Havia uma série de mitos que enquadravam os maçons como seitas que não gostavam do cristianismo, que eram seitas que muitas vezes compostas por pessoas ateias, e não tem nada a ver com isso. Tem a ver com isso. A maçonaria é um grupo que gosta de ajudar pessoas em estado de carência. Não tem nada a ver com questões que eram contra a igreja. Mas nesse período, a Igreja Católica não aceitava a maçonaria. E o Papa Pio IX, simplesmente pediu para que as pessoas que fossem maçons não deveriam continuar frequentando a Igreja Católica. Mas o imperador Dom Pedro I, o imperador Dom Pedro II eram maçons. E eles não queriam abrir mão da participação desse grupo. E assim, a igreja começou a fazer uma série de críticas. E o que aconteceu? Dom Pedro II mandou prender alguns bispos que estavam criticando, acusando eles de que a maçonaria era uma seita pecaminosa. E isso acabou gerando uma crise entre a Igreja Católica e o Estado, no caso o Império Brasileiro, que acabou levando a um rompimento das relações da Igreja com o Império Brasileiro. A Igreja começou a fazer uma série de críticas, principalmente nas missas dominicais, enfraquecendo o Império. Muitas pessoas começaram a observar o Império Brasileiro com certo olhar de crítica. O Império Brasileiro não quer mais ser cristão? O Império Brasileiro está abraçando essa maçonaria? E o que é essa maçonaria? E uma série de mitos começaram a se espalhar, dizer que a maçonaria eram seitas
anticristã. Isso acabou pegando muito mal a imagem de Dom Pedro II. Então, esse foi a primeira crise instalada. A segunda está relacionada à questão política, a Lei Saraiva. A Lei Saraiva foi uma lei criada pelo Parlamento brasileiro que simplesmente acabou reduzindo a quantidade de pessoas que podiam votar no Brasil. O voto brasileiro não era um voto democrático. O voto brasileiro era bastante restrito. O voto, nesse período imperial, permitia que somente homens brancos, alfabetizados e com uma certa quantidade de riqueza, quer dizer, ricos, podiam votar. Isso, no auge do Segundo Império, representava 13% da população brasileira. Imagine, somente 13% da população brasileira eram escolhidos para poder votar e escolher os representantes do nosso parlamento. O imperador, de forma vitalícia, não podia ser mudado. Mas o nosso parlamento, formado por deputados e senadores, só eram escolhidos a cada 4 a 5 anos por 13% da população brasileira. É um número muito pequeno, muito restrito. E ainda, o parlamento brasileiro começa a restringir mais ainda essa quantidade, através da Lei Saraiva, por causa de conflitos políticos, por causa de pessoas que estavam entrando. Na época só existia 2 partidos, o liberal e o conservador. A maioria era composta pelo Partido Conservador e o Partido Liberal estava crescendo, se aproximando do Partido Conservador. E entrando pessoas que simplesmente eram críticas a esse modelo imperial. Isso fez com que o parlamento criasse uma nova lei, a Lei Saraiva, para restringir mais ainda as pessoas que pudessem votar. E qual a restrição? O ganho. O tanto que você ganha por ano. Não só a questão salarial, mas a questão da propriedade, os seus ganhos. E isso acabou reduzindo, gente, de 13% para menos de 1,5%, 1,5%, quer dizer, 1,4% da população brasileira agora podia votar. Não chegava a 2%. 1,5%, quer dizer, nem 1,5%, 1,4%. Um número muito pequeno que podia somente votar. Isso fez com que simplesmente criasse uma crise política. Os eleitores, que representavam esse grupo de 13%, se sentiram excluídos. Os outros nem contavam. O restante, mais de 80% da população, nem contava, nem podia sonhar em votar. Mulheres, pessoas negras, nem podia sonhar em votar. E fez com que simplesmente gerasse uma crise política. E a Lei Saraiva foi aceita, foi aprovada. E assim excluindo mais ainda a população em ter acesso político, acesso ao voto e poder escolher os seus representantes. Então, esse foi o segundo conflito. O terceiro está em questão do Exército, o descontentamento das Forças Armadas. Lembrando que as Forças Armadas, nessa época, só existiam 2 forças, a Marinha e o Exército. Mas principalmente o Exército, que era formado pela maior quantidade de pessoas alistadas, pessoas que trabalhavam. A aeronáutica ainda não existia a tecnologia da aeronáutica. Então essas 2 forças, principalmente o Exército, estavam muito descontentes. Por causa de quê? Com a Guerra do Paraguai, nasceu as Forças Armadas. Antes não existiam Forças Armadas. Existiam guardas municipais, que lutavam e controlavam as províncias, que hoje são os estados do Brasil. Mas com a Guerra do Paraguai, que envolveu a nação brasileira contra a nação paraguaia e com a participação ainda da Argentina e do Uruguai, e o Brasil foi o país que mais lutou na Guerra do Paraguai, simplesmente aconteceu o quê? Nascessem as Forças Armadas, e as Forças Armadas era organizada e hierarquizada com os oficiais de alta patente até os soldados. Essa alta patente, você tem lá o comandante, você tem o tenente, você tem o general e o grupo de soldados alistados. Mas essa alta patente era permanente. E mesmo com o fim da Guerra do Paraguai, as Forças Armadas continuam existindo, uma forma de proteger os interesses do Estado Nacional.
No começo, eles ficaram super valorizados. O Brasil venceu a Guerra do Paraguai. O Brasil saiu como vitorioso. E esses militares saíram prestigiados, fortes, como heróis da pátria. Você vê, por exemplo, o Duque de Caxias, é o patrono do Exército. O patrono da Marinha, que também surgiu depois que venceu a Batalha do Riachuelo. Então, as Forças Armadas saíram com muito prestígio, com muita força, com muita moral. Mas no decorrer da década seguinte, eles acabam perdendo força e não foram mais valorizados, principalmente questão financeiramente. Os salários continuaram congelados. E eles estavam insatisfeitos porque simplesmente Dom Pedro não mudavam a questão dos rendimentos e não davam mais valorização aos heróis da pátria. Eles estavam descontentes. E ainda, as armas, se você não renovar, ficam sucateadas. E as Forças Armadas brasileiras sentiram que suas armas estavam ficando velhas, antigas, ultrapassadas, sucateadas. E elas desejavam, além do aumento salarial, também o investimento nas armas brasileiras. Isso acabou gerando uma série de descontentamento, que vai gerar também outras motivações que a gente vai ver já já. Então, gente, a questão militar, ela começa após a Guerra do Paraguai, ela começa com a questão da falta de valorização e vai levar também à exigência de participação política. Eles querem ter, eles querem ter voz, eles querem ter poder no período imperial. Eles querem participar das decisões políticas, porque eles estão defendendo a pátria. Essa ideia de participação política vai nascer com um movimento chamado de positivismo que nasceu na França, com um filósofo chamado Augusto Comte. Augusto Comte é um filósofo e trazia ideias de que o positivismo é uma filosofia onde somente as pessoas mais preparadas, mais capazes, deveriam governar uma nação. Então, gente, observe essa questão do movimento. Opa, peraí. Esse movimento dessas ideias positivistas, que nasceu com o filósofo Augusto Comte lá na França. Dizia que somente as pessoas mais capazes, mais preparadas, muitas vezes essas pessoas seriam o quê? Pessoas que tivessem acesso aos estudos, às universidades. Deveriam governar uma nação. Os militares brasileiros, que estudavam nas academias militares do Rio de Janeiro, eles acreditavam que as pessoas mais preparadas para poder assumir o poder. E diziam que se o imperador Dom Pedro II não desse acesso, não desse poder de voz, não desse participação política, eles poderiam romper com o governo brasileiro. Então, gente, a questão militar, essa insatisfação não está relacionada somente a um descontentamento, à questão de valorização, mas também para a questão de não ter participação política. E eles foram muito influenciados por dessas ideias da filosofia positivista. O positivismo, gente, é uma filosofia que criou uma frase que vai ser o lema da nossa bandeira. Ordem e progresso é o lema da nossa bandeira, criado por Augusto Comte. Então, uma nação deve ser organizada, deve se manter em ordem e sem buscar o crescimento, o progresso. E esse crescimento só ocorre através de quê? De pessoas preparadas, as pessoas mais capazes, se estiverem governando. Então, as ideias do positivismo acabam influenciando, sendo estudadas nas academias militares do Brasil, acabou conduzindo vários militares a simplesmente romper com o Império Brasileiro. A gente vai ver já já. O outro fator bastante determinante que vai levar ao enfraquecimento do Império Brasileiro é a questão do fim da escravidão, a abolição da escravatura. Foi o golpe final. Mas como assim? O movimento abolicionista vai levar pelo menos umas 2 décadas para poder se fortalecer. Com pessoas ligadas às várias classes sociais. Não somente negros libertos, mas também pessoas que conseguiram inserir no mundo político. Então estamos falando de quem? Do advogado, de engenheiros, de políticos, escritores,
que vão formar um movimento abolicionista, pedindo o fim da escravidão. Você tem figuras fortíssimas como Andrés Rebouças, que é um engenheiro. Você tem o José do Patrocínio, que era advogado. Joaquim Nabuco, que era um político. Pessoas que aderiram ao movimento abolicionista conseguiram fazer, não somente através de discursos do parlamento, mas também de manifestações na rua, com apoio popular de várias camadas populares, através de uma série de processos que eles ganharam contra abusos da escravidão, conseguiram chegar, principalmente com uma liderança imperial, no caso, a futura imperatriz brasileira, que não conseguiu assumir o poder, que foi a princesa Isabel, onde ela acaba aderindo ao movimento abolicionista, e o documento, apesar de ser muito simplório, ela pede o fim da escravidão. Eu digo que o documento é muito simplório, porque o fim da escravidão, gente, o fim da escravidão, dentro do movimento abolicionista, pediu uma certa reparação aos negros escravizados, lhes dando terra, trabalho e até dinheiro para poder tocar a vida. Mas isso não foi aceito pelo Império Brasileiro. Libertou os escravos, mas não houve essa indenização, não houve essa reparação. E muitos negros ficaram marginalizados. Então, essa foi uma crítica que o movimento abolicionista fez em questão da Lei Áurea, que acabou com a escravidão. Foi bem intencionado, mas não trouxe essa reparação. E assim os negros ficaram marginalizados, ficaram soltos. Isso fez com que simplesmente o movimento abolicionista não desse o apoio, mesmo no fim da escravidão. O movimento abolicionista fez uma série de críticas ao Império, porque não fez o que eles desejavam. E ainda, fazendeiros, senhores de escravos, que tinham como base de todos os trabalhadores a mão de obra negra escravizada, ficaram muito revoltados com essa decisão imperial. Eles fizeram uma série de críticas contra a princesa Isabel e também por Dom Pedro II não ter feito nada para simplesmente acabar com essa decisão, com essa canetada da princesa Isabel. Então gerou essa série de críticas. Isso fez com que mais um grupo social acabasse criticando o Império Brasileiro. Então, gente, quando você observa, você vê que o Império Brasileiro acaba enfraquecendo por uma série de situações, uma série de medidas. Você tem a questão religiosa, você tem a questão militar, você tem a questão política eleitoral, e você tem a questão também agora com o fim da escravidão. O Império Brasileiro acaba sendo criticado por várias lideranças. E ainda, os jornais da época vai fazer uma série de críticas contra o governo imperial. Só que como nós temos uma população que mais da metade da população é analfabeta, essas críticas surgiram com charges. Uma série de charges começou a desenhar e mostrar para a população essa insatisfação, essa crítica. Mostrando Dom Pedro, que já estava com mais de 60 anos, como uma pessoa fragilizada, enfraquecida, uma pessoa que não estava mais capaz de tocar o Império Brasileiro. Começa a trazer ideias que deveria ser substituído, deveria sair do poder. Então, ideias republicanas começam a aparecer. O Império não é mais capaz de manter a satisfação da população brasileira, não é capaz mais de manter a satisfação dos interesses nacionais. E começam a trazer vários líderes intelectuais, tanto na área militar, mas também fora da área militar, com ideias de que a monarquia deveria ser substituída por um sistema republicano. Mas quem faria isso? As críticas estavam expostas. Muita gente estava abraçando. Mas quem ia tomar essa decisão? Quem daria o primeiro passo? Quem vai fazer isso? E assim, a gente vai ter a proclamação da República de uma forma que vai acabar surpreendendo a população brasileira. Por quê? Existe uma frase de um historiador que diz que a população assistiu à proclamação da República de forma bestializada. Como assim? Eles ficaram bestas com esse acontecimento.
Porque os militares simplesmente resolveram então tomar esse primeiro passo. Os militares se organizaram e falaram: vamos derrubar a monarquia e vamos instaurar a república. Mas através de quê? De um golpe. Mesmo com toda a insatisfação que estava acontecendo no Brasil, com toda a insatisfação, a proclamação da república foi feita através de um golpe. Então, gente, não foi algo declarado com o fim da escravidão através de uma canetada de uma lei da princesa Isabel. Ela foi decretada através de um grupo de militares que vão chegar no Palácio Imperial, vão retirar Dom Pedro II e sua família, a sua esposa Maria Teresa, as suas filhas, no caso a princesa Isabel e o esposo da princesa Isabel, que é o conde dele. Eles vão ser retirados do palácio e serão conduzidos no navio em direção a Portugal. Então, houve um golpe de Estado que derrubou o poder imperial para ser substituído por uma república, onde os militares vão governar a princípio. E a população ficou assustada. Mais que a população estava criticando o império, mais que a população estava insatisfeita com o império, a população não esperava que haveria esse golpe. O golpe foi organizado pelos militares e assim eles tomaram essa decisão. Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Benjamin Constant foram as três lideranças, os três generais do Exército Brasileiro resolveram declarar o fim do Império e proclamaram a República. E assim Dom Pedro teve que deixar o poder. Então, fazendo uma síntese, fazendo um resumão, o Império caiu por uma série de fatores orquestrados por vários grupos, e muitos desses grupos bastante poderosos da elite nacional. Os militares, os religiosos, os eleitores e também os senhores de escravos, insatisfeitos com a condução do governo de Dom Pedro II, considerando ele uma pessoa fragilizada, fraca, e ele acaba perdendo o poder. E assim o Império cai em 1889, e assim começa um novo período que até hoje nós temos, que é a República Brasileira. Ok? Vamos fazer então agora algumas questões do livro para entender melhor e reforçar o que aconteceu. Uma das questões, aqui eu selecionei algumas questões muito importantes do livro, nós temos como as questões religiosas e militares afetaram a relação com o governo. Lembrando que tanto a Igreja Católica, a Igreja Oficial do Brasil, tinha muito poder de influência, não só na política, mas também na população brasileira. E quando eles começam a dizer que a maçonaria é um grupo anticristo, é uma seita satânica, e que Dom Pedro II estava seguindo essa seita, acabou levando a um rompimento entre a Igreja e também ao Império Brasileiro. Isso fez com que Dom Pedro II até decretasse a prisão de alguns bispos que estavam criticando. E isso acabou gerando um desconforto e levando parte da população a começar a criticar e deixar de apoiar o Império Brasileiro. E a questão dos militares também, principalmente a alta patente, os oficiais que lutaram na Guerra do Paraguai e se sentiam excluídos sem poder de voz. E assim, eles queriam ter mais participação e também alguns desejavam um rompimento total e trazer um novo modelo de governo, o republicano, através de ideias positivistas, ideias do filósofo Augusto Comte, onde defendia que somente as pessoas mais preparadas deveriam governar. Então, a questão 2. É possível dizer que o movimento que derrubou a monarquia teve forte apoio popular? É muito importante interpretar essa questão de duas maneiras. O Império estava enfraquecido. Grande parte da população estava insatisfeito com o Império. Mas quem tomou as medidas para derrubar e proclamar a República foram os militares. Mas pegando a população de surpresa. A população foi pega de surpresa. Não foi um movimento organizado pelos militares com apoio popular que chegou na frente do palácio, retiraram Dom Pedro II do poder e criou um novo sistema político, o republicano. Não foi assim. Os militares organizaram tudo sozinho, invadiram o palácio, derrubaram o império, criaram a república e a população simplesmente assistiu. Mesmo a população
mesma população, descontente com o Império, já viu que houve um golpe e derrubaram o Império Brasileiro. Ok? Na questão 3, apesar de a sociedade brasileira ter se transformado profundamente durante o segundo reinado, nem todas suas características se modificaram, como é o caso da existência de forte desigualdade social. Explique essa afirmação. Como assim? É a questão da escravidão. A questão da escravidão. O fim da escravidão não mudou a situação dos negros na população brasileira. Muitos continuaram marginalizados. Quer dizer, a grande maioria continuou marginalizada. O retrato do Brasil ainda mostra a maioria da população pobre, analfabeta, morando nas zonas rurais, no interior. E os escravizados, mesmo com o fim da escravidão, desamparados, marginalizados. No caso dos negros, principalmente que moravam no Rio de Janeiro, para poder ficar próximo dos centros, muitos subiram os morros e daí nasceram as favelas. E esses negros que queriam ficar próximos, esses negros queriam ficar próximos do centro para poder arrumar um bico, arrumar um trabalho. Não eram mais escravizados, mas também não tinham como sobreviver. E não podiam morar muito longe do centro. E assim subiram os morros para ficar mais próximo. E a população analfabeta não tinha direito ao voto. Então, gente, mesmo com a proclamação da República, o retrato do Brasil não mudou. Continuou sendo o mesmo. O Brasil continuou desigual. O Brasil continuou mantendo um forte enraizamento de pessoas sem acesso à política, sem acesso ao voto, com pouca chance de trabalho e uma elite controlando todas as forças econômicas e políticas e sociais do nosso país. Então, gente, e assim levou o fim do Império Brasileiro. E vai começar um novo período, a República Brasileira. E nos próximos capítulos a gente vai debater como foi o início dessa república, que foi bastante conturbado. Muitos conflitos políticos e até conflitos armados, que a gente vai ver na próxima aula. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigadão, valeu, tchau, tchau.